O que vamos ministrar nesta noite é o poder da palavra sobre a matéria. Precisamos compreender esse princípio simples. Antes disso, eu queria que você deixasse, só para deixar registrado, livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo 45, não leia, só marque, para que você tenha registrado, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Diga, a boca fala do que o coração está cheio. É muito importante, porque você só confessa o que você crê. E o Espírito Santo me moveu no primeiro culto, em cima desse versículo, que eu queria ficar só em informação, e eu tenho que compartilhar alguma coisa com vocês aqui, muito importante. É muito importante você compreender este versículo, que a boca fala do que o coração está cheio. Porque as pessoas, às vezes, nós falamos domingo passado sobre a importância do que você fala, o poder que há nas suas palavras, e as pessoas pensam que isso é apenas o que sai da boca para fora. E elas ouvem algumas informações, alguns chavões em televisão, fora de televisão, em alguma campanha, algo bonito, e é verdadeiro, não estou dizendo aqui que não seja, a grande maioria, e ela ouve aquilo, ela fica falando, pronunciando aquilo, declarando aquilo, achando que aquela palavra, aquele chavão, aquele clichê evangélico, vai funcionar porque ela está dizendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o poder da palavra que você pronuncia para mudar o seu mundo, que eu preguei domingo passado, ela tem que partir de dentro do seu coração. Tem que ser algo que esteja dentro de você e que você creia, não que você saiba. Há uma diferença entre você saber e você crer. Eu não sei se você se lembra, alguns anos atrás, o pessoal estava com aquela mania de botar a mão e dizer, eu tomo posse, tomo posse, tomo posse. Quem lembra disso? Quem lembra disso? O pessoal passava, toma posse, bota a mão, toma posse. Se botasse a mão no meu carro, eu tomo posse. Eu digo, toma posse do carnê também, paga também, né? Que só o carro não. Que o pessoal botava a mão nas coisas, eu tomo posse, tomo posse, tomo posse. Esse negócio de tomo posse. Meu irmão, e as pessoas usavam esse clichê evangélico, achando que isso ia fazer acontecer, mas não estava dentro do seu coração que ele estava falando. Porque o que a Bíblia fala que há poder no efeito daquilo que você declara, é aquilo que você crê. Porque aquilo que você crê, você guarda dentro do seu coração. Aquilo que você não crê, você não guarda dentro do seu coração. Alguém está entendendo? Quem está entendendo? Se você fala, mas se você não crê, são simplesmente palavras. São palavras ao léu. Muita gente fala que o papagaio fala. Não, o papagaio não fala. O papagaio repete apenas. Ele não tem, ele apenas é um eco daquilo que falaram para ele. Ele repete. E às vezes tem crente papagaio, que ele apenas repete o que alguém falou, que é bonito, que é certo, que é importante, mas não está dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que ela está dizendo? Que quando está cheio no coração, há poder no que sai da sua boca. Mas que quando é só a mente, porque você ouviu e achou certo, achou bonito, mas você não crê, Deus trabalha baseado na fé do seu coração. Vou mostrar isso na Bíblia daqui a pouco. Deus trabalha baseado na fé do seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo isso, amados? É importante que você compreenda isso, para que você compreenda o poder da palavra sobre a matéria. Porque não é apenas o que você fala, mas é muito mais importante o que você crê e fala. Aí sim, o mundo espiritual se move. Porque o poder da palavra sobre a matéria está na dimensão do mundo espiritual. Tudo que existe, a Bíblia diz em Hebreus, foi feito pelo invisível. O invisível fez o visível. Livro de Hebreus. O invisível fez o visível. O que nós não vemos, fez o que nós vemos. Por isso que o que nós não vemos é muito mais real do que o que nós vemos. Por isso que o que nós vemos é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Alguém está aí, não? O mundo invisível fez o mundo visível. E como é que ele fez? Pelo poder do Espírito que opera em obediência à palavra que é declarada. Quando você declara uma palavra, você está dando a autorização, está liberando uma autorização para o mundo espiritual. Quando você declara uma palavra, você está liberando
uma palavra para o mundo espiritual. Se é uma palavra de bênção, o Espírito Santo, os anjos de Deus se movem para que se cumpra essa palavra. Se é uma palavra de maldição, Deus é um Deus de bênção, não é um Deus de destruição, mas os demônios estão aí. Quando é uma palavra de maldição, o Espírito Santo não se move, os anjos de Deus não se movem, mas os demônios se movem. Alguém está ouvindo? Então quando você libera uma palavra, o efeito dela na matéria, o efeito da palavra na matéria, é que o mundo espiritual vai torná-la uma realidade. O mundo espiritual vai fazê-la acontecer no interesse deles. No diabo, as maldições, e no de Deus, as bênçãos. Quem está entendendo, irmão? E você precisa compreender isso. Por isso que Gênesis 1 diz, Gênesis 1 capítulo 1 versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja. Quando Deus começou a falar, o Espírito começou a se mover. Se você lembrar do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, do domingo passado, tem o mesmo efeito, porque o Espírito começou a se mover e começou a fazer acontecer a palavra de bênção que foi pronunciada. Alguém está aí? Quando você libera uma palavra de bênção, o Espírito se move. O Espírito que está em você, em comunhão com o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que está fora. O Espírito Santo é uma fração do Espírito de Deus na sua vida, vivificando o seu espírito. E quando você libera uma palavra, o Espírito Santo se move, porque testifica no que está dentro de você. O coração está cheio. Quem está entendendo, diga amém. Quando você libera uma palavra de maldição, os demônios se movem. Eles se movem para causar situação. Vou mostrar tudo isso na Bíblia daqui a pouquinho para você. Então é muito importante que você compreenda o que você fala. Libera o mundo espiritual. Nada do que você fala fica por acaso. E eu quero que você tenha convicção do poder que há nas palavras que você diz. Vai lá em Daniel comigo. Daniel, capítulo de número 10. Irmãos, Daniel, olha bem, ele estava vivendo aquele momento que eu falei esses dias atrás, não sei qual domingo desse que eu preguei, falei desses dias. Ele estava vivendo aquele momento que ele entendeu pelos livros que o tempo de escravidão de Israel tinha terminado. Ele compreendeu que os 70 anos que Deus havia determinado para a purificação de Israel havia terminado. E a Bíblia diz que ele começou a orar, a clamar e a buscar de Deus, para terminar aquela escravidão e para Israel voltar a ser nação. Quem está aí, diga amém. Agora veja bem o que acontece quando você se posiciona e fala. Capítulo de número 10, versículo de número 11. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Diga glória a Deus. Por que o anjo veio, amados? Ele mesmo disse: eu vim por causa das tuas palavras.
Quando você se propõe a falar, o céu se propõe a se mover. Quando você fala, os anjos se movem para cumprir aquilo que você está determinando, buscando. Mas a própria Bíblia está mostrando que o anjo veio, mas o príncipe da Pérsia, um demônio, um principado, resistiu, porque quando você se propõe a falar, também o diabo e o inferno se levanta para causar dúvida sobre a sua vida, para que você pare de profetizar, pare de declarar, pare de afirmar. Quem está aí comigo, irmão? Por isso que eu invoquei ali Marcos, que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Porque se não estiver dentro do teu coração a convicção daquilo que você está falando, se não estiver enraizado na sua vida como doutrina, como fato, como verdade, como revelação, se for apenas um jargão, apenas uma ideia, apenas um pensamento que você viu e achou bonito e falou, tomou posse, como eu tinha dito, vai chegar um momento que o inimigo se levanta, passa uma semana, duas, e você não vê nada acontecer, e o que você faz? Você deixa de falar e começa a falar que não era para acontecer, que não vai acontecer, que não vai mudar. Alguém está aí? É por isso que muito crente perde aquilo que era para ser dele. Não é que Deus não mandou, é que você parou de declarar e o inimigo roubou de você. Por isso é chamado de ladrão. Vocês nunca ouviram, João? O ladrão veio roubar, veio matar, veio destruir, e ele é chamado de ladrão por isso. Porque no mundo espiritual, ele entra em guerra. Irmão, você está entendendo que as tuas palavras movem o mundo espiritual? A Bíblia está nos dando uma dimensão de revelação, que eu queria que você entendesse isso. No mundo espiritual, o anjo chegou, quando o anjo conseguiu chegar, o anjo disse, desde o primeiro dia, Deus já responde, irmão. Mas não chegou no primeiro dia. A Bíblia fala que levou 21 dias. Sabe por que levou 21? Porque ele conseguiu chegar. Senão Daniel ia ficar 22, 23, 31, 41, 51, 61. Quantos dias fossem. Porque o seu coração estava cheio. Ele sabia do que estava acontecendo. Veja a colocação do anjo. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a entender. O que é isso? É você ter convicção da promessa. É você ter convicção da palavra. Ela está dentro do teu coração para você confessá-la. E não apenas uma ideia, um pensamento ou um jargão que você tem. Não apenas uma campanha, uma frase que você decorou. Eu tudo posso. Não, Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso mesmo? Às vezes fala, mas não crê. Aliás, a maioria das vezes os crentes falam que eles não creem. É apenas um eco, é apenas um efeito de palavra, um jargão evangélico, mas não uma certeza no seu íntimo, de um conhecimento que adquiriu da revelação de uma palavra, e que enche o seu coração para cumprir o propósito. Daniel, eu sei que estou falando de coisas profundas aqui, mas irmão, não dá tempo mais para trabalhar com criança. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que amadurecer como crente, irmão. Não estamos aqui para fazer o que é feito em qualquer canto, de qualquer forma, não. A coisa é séria. É crente maduro, porque o tempo é pequeno e a obra é grande. Precisamos de ceifeiro aqui. Ceifeiros, pessoas que ganham almas. E Deus vai investir na sua vida para isso. Alguém está aí, não? Desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração a compreender, buscou a informação e o conhecimento e encheu o seu coração da verdade e da promessa, e a te humilhar perante o teu Deus. Está aí no seu versículo. Quer ler de novo ou não? Leia de novo comigo, de novo, aqui, versículo 12. Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, isso é informação, é encher o coração da verdade, da revelação, da promessa. E depois ele diz, e a humilhar-te perante o teu Deus. Meu Deus. Eu sei que teve gente que saiu domingo passado, tinha uma mensagem bonita, eloquente. Eu estava melhor do que hoje.
E muita gente saiu, meu Deus, que bênção, que bom. E começou a falar, não, Deus abençoe isso, Deus abençoe meu marido, Deus abençoe minha casa, Deus abençoe meu filho, abençoe meu trabalho. E começa a... Irmãos, a gente faz aquelas campanhas, aqueles eventos, e é muito bom. E a pessoa toma aquilo no momento bom, no momento espiritual, no momento de emoção. E ela começa a sair, né? Como eu disse, no passado, não, eu tomo posse, toma posse do carnê também, irmão. Eu tomo posse disso, bota a mão no carro, e bota a mão na casa, e bota a mão nas coisas, e vai botando mão. Mas a Bíblia diz que ele aplicou o coração para compreender, encheu o seu coração da promessa e da verdade, da revelação, e ele se humilhou. Sabe o que é se humilhar, irmão? É orar no teu quarto secreto. Sabe o que Deus me revelou no culto das 5? Que você não ora porque é um orgulhoso. Quem não ora é porque é orgulhoso. Porque ele estava orando, ele aplicou o coração para conhecer, mas ele aplicou o coração para se humilhar, se colocar na brecha. Irmão, Daniel é o cara que era tão inocente, que foi jogado na cova dos leões, e os leões não comeram, porque ele era inocente. Se você ler, você vai ver ele dizer para o rei, quando o rei foi no outro dia lá, Daniel, teu Deus te livrou. Ele disse, vive, ó rei, o meu Deus não achou culpa em mim, sou inocente, e não deixou os leões me comerem. Então ele não se contaminou com as iguarias do rei, ele não comeu as coisas consagradas aos ídolos, ele comia alface e bebia água, era inocente. Mas por que ele aplicou o coração para se humilhar? E ele se colocou na brecha, porque ele estava orando pela sua nação, que estava em pecado, que tinha abandonado Deus, que tinha se voltado da idolatria, que estava longe da presença de Deus. Sabe o que isso me ensina? Que embora o seu cônjuge, embora o seu filho, embora o seu pai, seu amigo, seu vizinho, seja quem for, não queira crer, mas se você se colocar na brecha, e se você se humilhar, e se você encher o teu coração da promessa, e começar a chorar na presença de Deus, Ele vai mudar a história dessa pessoa, em quem você está colocando na presença de Deus. Eu falei do irmão que estava aqui no culto das 5, é muito fácil dizer, não, isso aqui não adianta mais, essa ali não adianta mais, essa situação não adianta mais. Irmão, isso é conversa de covarde. Enquanto houver fôlego e vida, eu tudo posso naquele que me fortalece. E não existe causa ou caso perdido para o meu Deus, a menos que Ele me diga, não vou fazer. Eu digo, tá bom, Senhor, obrigado. Ele falou. Ele não vai fazer, não vai fazer. Mas enquanto Ele não me disser, não vou fazer, eu vou buscar. Ele tem que dizer para mim que Ele não vai fazer. Daí tudo bem, eu não busco. Porque a Bíblia diz, batei, buscai. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. E aquele que pede, recebe. Manda pedir, manda bater e manda buscar. Ele não manda você desistir no caminho. Ele manda você insistir até alcançar. Aplicou o coração para conhecer, aplicou o coração para se humilhar. Irmão, não adianta ficar falando se não estiver orando. Não, agora o meu marido, agora o meu filho, agora a minha casa, agora o meu terreno, agora a minha empresa, agora o meu negócio. Muito bonito, são palavras, com certeza tem vida. Está dentro de você a certeza da promessa? Está dentro de você a certeza da promessa? Agora vai se humilhar, é dizer, Senhor, eu sei que Tu podes, e eu sei que Tu faz, e eu não saio daqui enquanto não tiver resposta. Irmão, todo mundo acha bonita a história de Jacó, mas você pode ser um Jacó, porque ele lutou com um anjo, e eu disse, eu não te deixarei, agarrado num anjo. Eu já ouvi alguém pregar, você já deve ter ouvido também, que um anjo, se o anjo quisesse, o anjo fazia assim, ó. Jacó ia parar lá no outro lado do deserto. O poder de um anjo sobre um homem. O que Deus estava ensinando? Que Deus finge que você está resistindo, mas Ele quer ver o teu desejo. Ele quer ver a tua vontade. Ele quer te dar um crédito. Ele quer te dar um crédito, para você dar o testemunho, eu orei, eu chorei, eu me humilhei. Tem crente que fala assim, que parece que foi Deus que fez, porque Ele que fez Deus fazer, né?
mas é assim mesmo. Ele quer que você participe da mudança que Ele está fazendo. Alguém está aí, irmão? Porque, meu irmão, o anjo disse desde o primeiro dia que você se humilhou, que você aplicou o seu coração para conhecer, para entender, encheu o seu coração, e você se humilhou, as tuas palavras foram ouvidas. Olha, eu não falei nas 5, mas eu tenho que falar aqui porque o Espírito Santo está dizendo para mim que Deus, Ele pode ouvir as palavras que você fala, mas pode não ouvir, se ela não vier acompanhada do conhecimento e da humilhação. E ouvir aqui está no contexto de atender, porque Deus não é surdo, Ele sabe o que você fala. Antes que saia a palavra da sua boca, Ele já sabe, diz o salmista. Então Ele sabe, irmão. Mas o anjo disse: foi por causa das tuas. Esta é a mensagem, não perde o foco. Que tem muita gente que ora, muita gente que estuda, ora, mas não declara. Nós precisamos declarar. Quem está aí, irmão? Daniel declarou. O mundo espiritual se moveu. Os anjos vieram, os demônios resistiram. E ele continuou. Ele continuou. A persistência dele fez com que Miguel saísse do seu lugar e viesse em socorro do anjo que veio trazendo a resposta de Deus para Daniel. Porque, meu irmão, o inferno pode se levantar, mas ele vai cair se você persistir, buscando e declarando. O problema não está em Deus, irmãos. Nada na nossa vida o problema está em Deus, o problema está conosco. Vamos ser humildes. Vamos reconhecer nossas limitações e vamos crescer nesse domingo com essa verdade. Deus quer de você que você continue declarando, se humilhando, orando. Irmão, quando você vai se humilhar na presença de Deus em oração, você está tendo a oportunidade de ver Ele fazer e participar do que Ele faz. Quando você ora e clama e acontece, você sabe que você esteve participando daquilo que aconteceu. Porque quando você não ora e acontece, você fica pensando: será que foi coincidência? Será que foi a ajuda de fulano? Será que era para ser assim mesmo? Deus não quer será na sua vida, Ele quer certeza na sua vida. Alguém está aí, irmão? Quem está aí? Meu Deus, vai lá no livro de Marcos. Olha só. Marcos, capítulo de número 11. Quem encontrou diz amém. Aqui nós vamos ter uma ideia sobre o poder da palavra sobre a matéria. Eu sei que o que eu estou falando, irmãos, você pode achar que é simples, mas não é. Porque eu vejo as pessoas começando a declarar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e daqui a pouco elas param de declarar. Elas fazem o que os olhos veem, elas declaram o que os olhos veem, elas declaram o que os ouvidos ouvem, porque elas não entenderam que quando você começa a declarar, há uma guerra no mundo espiritual. Os demônios querem que não aconteçam, para você perder a sua fé. Os anjos vêm em serviço, o Espírito se move para você crescer na sua fé. Mas a decisão, a palavra final é sua. É você que vai decidir em quem você vai crer, confessando ou deixando de confessar. Quem está aí? Capítulo 11, versículo de número 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. O que ele teve, irmãos? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa, algum fruto para comer. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga, não era tempo.
Jesus falando, o que ele fez, irmão? O que ele fez, amados? Jesus falando disse à figueira, ele falou com a figueira, irmão: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Olhe para mim um pouquinho. Na boca do cristão essa palavra não devia existir, nunca mais. Porque nunca mais é uma palavra de maldição. Nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter um emprego, eu nunca mais vou ganhar aquele salário, eu nunca mais vou ter aquele carro, eu nunca mais vou ter felicidade, eu nunca mais vou, nunca mais o meu casamento vai voltar. Meu irmão, nunca mais é uma palavra que não cabe a crente maduro. Porque nunca mais é uma palavra de maldição. Veja que Jesus foi procurar figo fora do tempo de figo, porque ele sabia que era fora, e não encontrou o figo. Mas se tinha folhas, do ponto de vista dele era para ter figo, e não tinha. Quem está aí, irmão? Ele poderia ficar calado, poderia ou não? Não tem figo, não tem figo. Mas ele tomou essa situação para trazer uma experiência aos discípulos, e a nós que estamos aqui nessa noite conjecturando com esse texto. O que aconteceu na hora que Jesus falou? Visivelmente nada. Diga comigo, nada. Diga, quando Jesus falou, não aconteceu nada. Você precisa entender isso, que quando você fala uma palavra de maldição, aos teus olhos não acontece nada. Naquele momento, naquele instante, não acontece nada. Você falou, você esquece. Solta uma palavra de maldição sobre o teu casamento, esse casamento vai acabar em nada. Solta uma palavra de maldição sobre o seu filho, esse guri não vai dar nada. Solta uma palavra de maldição sobre os teus negócios, esse negócio aqui não presta para nada. E os nãos e nada, e porcaria, e desgraça, e coisas que você pronuncia, naquele momento, não tem nada visível. Jesus falou, e os discípulos apenas ouviram. Nada. Porque você não compreende que as palavras que você declara de maldição, elas não acontecem no mesmo momento que você declarou. Você esquece, mas o mundo espiritual não esquece. Você nem lembra mais, mas os demônios continuam anotados no mundo espiritual para fazer se cumprir, para lutar contra. Irmão, tem quanto crente que não sabe dos problemas que enfrenta, de onde vem? Meu Deus, de onde vem isso? Meu Deus, de onde vem aquilo? Vem da tua boca, amado. Ô bocudo. É? Você pensa que é brincadeira, irmão? Estou te mostrando Bíblia. Estou te ensinando verdade. Estou te mostrando o que está na palavra. Estou te mostrando a experiência do próprio Jesus. Ele falou, não aconteceu nada, apenas uma palavra que foi dita, declarada, no momento que ele estava irado, porque a maioria das palavras de maldições que nós declaramos, é no momento que nós estamos irados, e eu não encontrei nenhum versículo na Bíblia. Se alguém tem, por favor me ajude, passe para mim por e-mail, um versículo que diga, na hora que você está irado, as suas palavras são perdoadas. Que eu não encontrei esse versículo na Bíblia. Na hora que você está nervoso, Deus não leva em conta na hora que você está nervoso. Pastor, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Meu irmão, Deus não leva em conta o tempo, não as palavras. E Deus pode até não levar em conta, mas o diabo leva. E nós estamos tratando aqui de maldição, não de bênção. O diabo não quer nem saber, ele quer ferrar com a sua, com a minha, com a nossa vida. E se puder, ele ferra. Ele só está esperando de você ficar nervoso. A maioria dos problemas da nossa vida é quando a gente está com raiva, está nervoso, está contrariado. Jesus chegou lá com fome. Pensa o cara com fome, de manhã, digo, uma figueira com folha, vou até lá. Chegou lá perto, não tinha nada, morra. Foi isso, querido, estou trazendo para o natural.
Estava nervoso, estava cabreiro. Você acha que Jesus não ficava nervoso? Você devia estar no templo no dia do chicote com os cambistas, para ver se ele estava nervoso. Alguém está aí, irmão? Está ou não está? É no momento que a gente está nervoso, é no momento da briga de casal, é no momento de briga com filhos, é no momento que a gente está numa dificuldade, é nesse momento que a nossa boca se abre e libera-se no mundo espiritual, para que tenha efeito na matéria sobre o nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossos negócios, nossas finanças. É quando a gente está nervoso. Estava conversando com uma pessoa que conhecia há pouco tempo, e ele estava contando que ele perdeu um grande emprego, porque ele é bocudo. E no momento que ele estava nervoso, ele falou um monte de bobagem lá na empresa e deram a conta para ele. O Beto, que conhece ele junto comigo, estava ouvindo junto a conversa. No momento que estava nervoso, foi mandado para a rua. Custou caro para ele, se arrependeu, mas já foi. As palavras são do mesmo jeito. Alguém está aí, irmão? Na hora não acontece nada. Mas vai lá no versículo 20, se você tem Bíblia comigo. Jesus foi de manhã, foi embora, passou a noite toda, 24 horas, voltou de manhã, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Olha para mim, depois você lê, fica tranquilo. Você tem a noite toda para ler depois. Nosso tempo já está acabando. A figueira que tu amaldiçoaste, nunca mais é maldição, irmão. O crente tem que dizer nunca mais para o pecado, nunca mais para o vício, nunca mais para a ira, nunca mais para a briga, para a discórdia, para coisas do inimigo. Mas para a bênção na sua vida, você não pode declarar nunca mais. Para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, você não pode declarar coisas negativas. Mas eu estava nervoso, mas vai colher. Nervoso ou não, Jesus também estava meio nervoso aqui, meio contrariado, e se cumpriu. Alguém está aí, querido? Pastor, mas tem diferença de pessoas para as árvores? Tem. Árvore não escuta, não fala, não pensa e obedece. E as pessoas escutam, falam e pensam. Qual é a diferença que você pensa que tem? O mundo espiritual não quer saber se é árvore, não quer saber se é pessoas. Quando Daniel estava orando, o anjo veio e livrou ele da mão de um rei, da mão de um império que dominava e transformou todo o povo de Israel, que estava espalhado por nações, trouxe de novo e se tornou nação novamente, porque a palavra tem poder. Alguém está aí, irmão? Pedro disse: a figueira que tu amaldiçoou secou. Mas na época eles só ouviram, no dia, irmão, só ouviu. Quantas coisas estão secando na sua vida e você não percebe? Meu, que silêncio mortal. Dá um volume aí, cara, que senão o pessoal... Tem gente que está com medo já, rapaz. Quantas coisas estão secando na sua vida? Emocional, conjugal, familiar, financeiro, e você não percebe que tem uma palavra que foi liberada e precisa ser quebrada, arrependida, mudada. Irmão, a mesma boca que amaldiçoou é a boca que vai abençoar. E aquilo que estava secando, eu tenho certeza, a Bíblia não mostra, porque não precisa. Se Jesus olhasse para a figueira de novo, agora você vai nascer de novo. No outro dia a figueira estava verde e bonita. Ele estava dando uma lição do que é a maldição, da causa que ela pode ter. Não é imediato, mas ela se cumpre. Por isso que ele falou. Agora é importante que você entenda isso, compreenda isso. No versículo de número 22, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Fé aonde, irmão? O que você compreende por fé em Deus? É muito mais do que acreditar que Ele existe, mas eu não tenho tempo para hoje.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e o que diz a Bíblia? E não duvidar aonde? Em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. Meu Deus, tudo é redundante, irmãos. Tudo o que disser, tudo, diga tudo, inclui as pessoas. Tudo o que disser será feito. Eu não sei se você está crendo, mas eu queria que você entendesse duas coisas. Primeiro, se você falar e não duvidar no seu, voltamos ao começo de Marcos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração não estiver cheio da verdade, cheio da promessa, cheio da revelação, se você não buscar compreender como Daniel, desde o primeiro dia que tu buscou a compreender, ele buscou encher o coração, no meio do caminho nós podemos perder a bênção. Quantos crentes, irmão, que começa bem e daqui a pouco ele termina mal? Por quê? Porque no meio do caminho o seu coração não estava estabelecido, não estava cheio da verdade. Ele apenas se preocupou com a mente. Então ele aprendeu algumas chaves. Não, tomo posse. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguns versículos, mas não encheu o seu coração. Não buscou compreender, não buscou se humilhar a orar. Jesus disse: se você disser a este monte, o que é que ele estava falando? Que o monte ia sair voando que nem uma nave para o mar? Era o mesmo processo da figueira. Ele não disse que o monte sairia todo e iria para o mar. Ele se disser a esse monte, levanta-te e vai para o mar, e ele vai, se você não duvidar. Por que a palavra não duvidar? Porque não é imediato, não é instantâneo, não é uma varinha do Harry Potter, que faz e acontece. Tem muito crente que precisa crescer nesse aspecto. Quem está entendendo? Como é que um monte se transporta para o mar? Todo dia vem um vento e vai soprando barro, e vai soprando barro. Quando você vê, o monte acabou e o mar tem um monte. Mas muita gente não sabe que o Mar Vermelho, ele não se abriu num instante. A noite toda soprou um vento para separar o Mar Vermelho, para que de manhã o povo passasse a pé. Não foi assim. Alguém está ouvindo, irmão? Estou te dando segredos, Deus está te mostrando revelações. Por isso que você não pode duvidar no coração. O que é duvidar no coração? É quando eu paro de confessar, é quando eu paro de declarar, é quando as circunstâncias apertam, e ao invés de eu continuar afirmando, eu desisto. Foi o anjo que parou? Foi Deus que não respondeu? Ou fui eu que parei de profetizar? Alguém está aí, irmão? Tem gente que não está suportando. Como diz o nosso amigo, nem todos podem suportar. Tem que ter maturidade. Mas aqui é lugar de verdade. Você não pode pensar em crescimento com oba-oba e as mesmas coisas que acontecem em todos os lugares. Aqui é lugar de verdade. Porque aqui é lugar de gente amadurecendo e amadurecida. Você está aí, meu irmão? Jesus disse: se você não duvidar, será assim convosco. Eu queria que você entendesse duas coisas. Onde está a origem das nossas maldições? Está na fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E tem gente que tem fome de um padrão de vida que ainda não está preparado para ter. Tem gente que tem fome de uma casa que ainda não está preparado para possuir. Aí vive nesses afãs, dessas promessas absurdas que são feitas em nome de Deus, de que vai ficar rico, porque não conhece Bíblia da noite para o dia. Eu não tenho nada contra a riqueza aqui não, eu creio e profetizo sobre a vida daqueles que Deus quer trazer riqueza. Mas tem gente que acha que isso é feito varinha de condão, e daí a fome traz a decepção. Quantas pessoas que você conhece que frequentaram igrejas atrás de milagres extraordinários de um mês para o outro, e que hoje não quero nem ouvir falar de igreja? Levante, quantos que você conhece assim? Você conhece alguém assim? Levanta a sua mão.
Pode levantar, não tem vergonha não. São centenas, para não dizer milhares de pessoas, porque lhes foi vendida uma ideia que não é verdadeira. Estão frustradas, machucadas, precisam ser saradas e tratadas, para que a verdade do Evangelho entre no seu coração. Alguém está aí? A fome, ela é a causa. A fome é o quê? É um desejo muito forte por algo. É uma necessidade que está dentro da pessoa, mas que pode causar tantas maldições. Meu Deus. Fome de orgulho, fome nos olhos, fome de vaidade, fome de aparência, fome de inveja. Muitas dessas coisas, muitas delas, faz com que você profetize derrota e fique frustrado, ao invés de profetizar a vitória e esperar acontecer. Há poder das tuas palavras, fazem com que o mundo espiritual atue na matéria da sua vida e da sua existência. Alguém está aí, irmão? Está aí ou não está aí? Diga para o seu irmão, não é a sua fome que vai apressar o tempo de Deus na sua vida, mas são as suas palavras que vão fazer com que aconteçam o sobrenatural. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.